Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos ler um texto da Palavra do Senhor, que é o texto de referência da lição, que será, na verdade, do próximo domingo, mas por domingo não termos expediente aqui por conta do batismo, na parte da manhã, nós faremos então a lição hoje e a Santa Ceia, que seria domingo de manhã, será no domingo à noite, tá? No culto às 18 horas. Então, o texto é da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, onde esse texto ficou como referência a partir do versículo 3, na referência, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 até o 8, onde a palavra do Senhor traz a referência para nós. Está escrito assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão, em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém? Pai, obrigado por esta palavra que é lida, obrigado por este momento de louvor e adoração. Obrigado, Senhor querido, pela presença do Teu bondoso Espírito Santo, ó Deus, para conduzir-nos, ó Pai, neste culto de adoração ao Pai Eterno. E obrigado, Deus, pelo mesmo Espírito Santo, que, ó Deus querido, nos ajudará a compreender a boa palavra. Assim te pedimos, agradecidos e sempre confiados no nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem. Quem tem a sua revista acompanha na revista, né? E quem não tem é só prestar atenção que o que estaremos falando, apesar de usarmos a revista da Escola Dominical, nós estaremos usando textos bíblicos nesta oportunidade. Eu quero, de antemão, dizer, irmãos, que a lição de número 9, que é datada de 1º de março de 2026, ela tem um título de Os Discípulos de Cristo e o Processo de Santificação. Então, aqui o comentarista já traz para nós que a santificação é um processo, é gradual. Tá? Ninguém precisa ficar apreensivo, achando que não está conseguindo. É uma luta cotidiana, né? É um dia a dia que você vai dizer não ao pecado e sim para Deus, né? Vai se acostumando com a vida cristã. Na verdade, a Bíblia nos mostra que a santificação ela tem, na verdade, 3 aspectos de acordo com as Escrituras Sagradas. O primeiro aspecto é o da regeneração. Isso aqui não está na lição, então estou dando como uma introdução. O primeiro aspecto é o da regeneração, ou seja, imediatamente, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, quando recebemos o Senhor como Salvador, imediatamente nós fomos regenerados. E nessa regeneração, quer dizer, nós nascemos de novo. Então foi um processo de santificação, porque o homem era mundano, aí de repente ele passa a não ser mais mundano. Ele passa de uma vida velha para uma nova vida. Isso é um processo de santificação. Porque a santificação, no seu sentido literal da palavra, ela quer dizer que você é separado com um propósito. Então, eu posso santificar um objeto segundo as Escrituras. Eu posso pegar um objeto e falar, não, isso aqui é santificado com esse propósito. Vai servir só isso aqui, na casa do Senhor. Então, assim como eram os objetos sagrados no tabernáculo, no templo, santificados para a glória do Senhor. Eles só serviam para aquela função. Se tirasse dali, seria profanação, como aconteceu
com os babilônios que levaram os utensílios e Beltesazar não vigiou, aí profanou os utensílios sagrados da casa do Senhor. E santificado. Então, santificar é separar com propósito. Então, o primeiro aspecto dela é a regeneração. Então, quando eu me entreguei a Cristo, quando você se entregou a Cristo, você experimentou o novo nascimento e logo você foi santificado. Ou seja, o coração de pedra saiu e entrou um coração de carne. Aquele espírito de sujeira saiu e entrou o Espírito Santo na sua vida. Agora, o segundo aspecto que nós temos, irmãos, é a experiência. É nesse aspecto aqui que nós paramos por largo tempo, né? Ou seja, a experiência de uma transformação cotidiana pela obra do Espírito Santo no coração de cada um. Essa experiência individual é intransferível. Individual e intransferível. Cada um tem uma experiência com o seu Senhor, e ele vai te separando para que você possa ser mais útil do que já é na obra de Deus. Então, quanto mais nós caminhamos com o Senhor, mais santos nós ficamos. Por isso que andou Enoque com Deus, não se viu mais, porque Deus o tomou para si, né? Então, chegou um momento, muito importante na vida dele, isso era todo dia. É um aspecto assim dessa experiência, que você pode até contar sua experiência de transformação, mas não pode compartilhar assim a título de vou transferir para alguém, não tem como. Isso aí é você com Deus, o Espírito Santo trabalha no coração de cada crente, na vida de cada crente, né, de uma maneira diferente. Isso é um processo de santificação. Por isso que alguns são mais exigentes, outros menos exigentes, né? Alguns vigiam mais, assim, porque Deus cobra um pouquinho mais deles. Agora, existe o terceiro aspecto, que é o aspecto que todos nós também vamos experimentar. Esse, apesar de ser individual, mas a gente pode também chamar de coletivo, né? Que é a santificação no seu aspecto da transformação final, que é a redenção final de todas as coisas, que é no dia do arrebatamento, quando o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, que é mortal de imortalidade, e como disse João na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, aí então, assim como ele é, nós seremos. Aí não tem mais para ninguém, aí a santificação é literalmente completa. Amém? Então, irmãos, dito essas coisas, segundo as Escrituras, nós vamos então fundamentar, na verdade, a lição nesse texto, porque o texto do apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele parte do versículo 3, como lemos aqui até o 8, sobre viver uma vida santa, tá? Uma vida santa. Esse viver uma vida santa que é o processo de santificação. Então, santificação é movimento, santidade é estado, tá? Estático, né? É igual onde e aonde, né? Que as pessoas tanto confundem, né? Toda vez que você fala onde e aonde, as pessoas se confundem. Toda vez que estiver onde, aí então é estático, é parado, e aonde é movimento. Então, santificação é um movimento e a santidade é um estado. Aí parou ali, no final de todas as coisas, onde nós todos seremos considerados santos eternamente. Então, nós, dado isso aqui, o comentarista trata para nós, dizendo que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Tá? Quando você vê uma pessoa que se diz cristã, e ela ainda está envolvida na imundícia, e apesar de o texto falar primeiramente assim, cada um possua o seu vaso em honra, e ele fala fugir da prostituição, se abstenhar da prostituição, aí toda vez que se fala da prostituição, claro, nós associamos com a questão sexual, né? Assim, pecado sexual, pecado da sexualidade. Porém, irmãos, a prostituição nesse sentido, ela vai também nesse sentido da sexualidade, pecado relacionado à questão sexual, mas ela vai muito além, tanto que a palavra do Senhor diz aqui, nesse texto que nós lemos, ninguém oprima o seu irmão.
Ninguém ande com desonestidade. Então, essa prostituição é num sentido generalizado, né? Apesar de cada um possua o seu vaso, o seu corpo com honra. Aí então, e falou sobre prostituição, a gente associa logo a questão do adultério e da fornicação. E de outros tipos de promiscuidade, homossexualismo, lesbianismo, que está incluso também. Mas é muito mais além, porque uma pessoa pode não adulterar, pode não ser um fornicário, nesse sentido da sexualidade, ela pode não ter prática de sodomia, mas ela pode ser uma pessoa que ela seja, vamos dizer assim, ela use essa prostituição num sentido de imundícia, de desonestidade. Tem pessoas que são desonestas, tem pessoas que são malignas, tem pessoas que são exploradoras, tem pessoas que elas são ambiciosas, gananciosas. Então, todo esse tipo de pecado que o apóstolo Paulo faz um relato, lá em Gálatas capítulo 5, depois de falar que a nossa carne, ela luta contra o Espírito, é uma briga ferrenha, né? Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito. Aí ele diz a relação do fruto do Espírito e diz a relação das obras da carne. As obras da carne, ele cita uma penca delas, e no final ele diz, e os que tais coisas praticam, não herdarão o reino dos céus. Então, tudo na mesma coisa. Ali tem adultério, ali tem fornicação, ali tem o roubo, ali tem a treta que algumas pessoas fazem. Né? Tem pessoas que fazem treta, irmão. Tem pessoas que têm matrícula na prefeitura e com a tal de rachadinha, nunca pisou lá. Isso é treta, irmãos. Então, isso é pecado mesmo. Aí a pessoa pensa que não, mas isso aí está tudo certo. Não, é pecado. Então, essa santificação, ela exige de nós tomadas de atitude. Tomadas de atitude, você precisa ser justo com o seu irmão. O pecado que Deus condenava em Israel, ainda ontem estava lembrando aqui na aula de seminário, o pecado que Deus condenava era justamente a soberba, a ganância, soberba, e principalmente a injustiça para com os pobres, para com seu irmão, para com seu próximo. As pessoas são injustas. Então, esse pecado que parece, aí a pessoa vai, mas aquela pessoa ali, rapaz, isso aqui não tem nem olhar para adultério, ele tem uma mulher só. Não, irmãos, é certo não ter, vamos dizer assim, relações sexuais fora do casamento, está corretíssimo. Agora, não quer dizer que essa pessoa está em santificação se ao mesmo tempo, simultaneamente, ela está na corrupção. Ela está usufruindo daquilo que não lhe é de direito. Então, o pecado, nós é quem classificamos em pecado pequeno, médio e grande. Mas aos olhos do Senhor, os que tais coisas cometem, estão fora, não herdarão o reino de Deus. É que a gente classifica, pô, mas um pecadinho desse, quem é que não ia ter misericórdia de Moisés e de voltar à terra? Deixa ele entrar na terra, pô, ele estava nervoso aquele dia. Moisés estava coberto de razão em dar aquelas varadas na rocha, coberto. Ou quando a gente está irado, tem gente que joga prato, joga copo, e se você não sair da frente, a gente joga uma pá. Então, aí está coberto de razão. Agora, Deus não deu razão a ele. Porque aos olhos de Deus, irmão, qualquer pecado é pecado. Nós classificamos em pecado capital, né? Esses são os 7 pecados capitais. Aí classificamos assim, a igreja classifica, né? Eu estou dizendo a igreja, embora tenha sido a igreja católica, né? Os dogmas católicos que tenham classificado os 7 pecados capitais. Mas nós classificamos, isso aqui é pecado, vai ser excluído, aquilo não é, não vai ser excluído. Nós classificamos assim. Agora, tem muito pecado que Deus tem observado. E aí é interessante que o texto está nos mostrando, irmãos, que nós precisamos buscar viver essa santificação todos os dias de nossa vida. Não é uma coisa fácil. Aí tem pessoas que entram em pânico, desesperam, aí tem uns que falam assim, eu não posso ser crente não, porque eu não consigo, eu não consigo, porque ele quer ser perfeito. Ele quer ser perfeito, e perfeito na terra não tem. Não tem. Tá? Lembra que eu já contei um caso aqui, que tinha um camarada, eu fui na onda, assim, atendendo ele, fui perguntar a ele, como é que está lá na igreja? Aí, não estou mais lá não.
Aí começou a malhar o pastor da igreja. Começou a malhar o pastor, apontar os defeitos do pastor. Aí eu só estou escutando. E o pastor é meu amigo, né? Veterano de guerra. Aí, quando ele terminou de falar, ele falou, depois tu me passa o endereço aí que eu vou lá fazer uma visitinha. Eu falei, tá maluco, pô? Quero você lá na igreja, não. Não, tu não vai lá, não. Vou te dar endereço nunca. Aí ele pensou que eu estava brincando. Eu falei, estou falando sério contigo, rapaz. Quando você chegar na porta, o primeiro defeituoso que você vê sou eu. Você é muito perfeito. Nunca pisou aqui. E espero que nunca pise. Porque ele é muito perfeito, irmãos. Aqui não tem lugar para perfeito. Todos aqui somos imperfeitos. Estamos lutando pela santificação. Lutando pelo processo para chegarmos à santidade. Pela misericórdia de Deus. Tá, irmãos? Então, aqui todos somos falhos. Agora, é justificativa para uma pessoa pecar? Não. Jesus falou que a carne é fraca, mas não disse que pecado é vitamina. Disse que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, luta, irmão, luta. Diga não ao pecado. Diga não ao pecado, tá? Então, olha, aí o comentarista na página 42, eu vou correr, nós não vamos passar do horário, não. O comentarista na página 32, ele diz que nesta lição nós veremos a jornada do discípulo de Cristo, que a jornada do discípulo de Cristo envolve o processo de santificação. Como já falamos, a santidade é um dos atributos de Deus, que ordena ao seu povo que seja santo. A Trindade está envolvida no processo de santificação, provendo o necessário para sermos santos e prosseguirmos em santificação até que sejamos conforme a imagem de seu Filho. Eu citei 1 João 3, mas aqui ele está citando Romanos, a mesma coisa. Romanos capítulo 8, versículo 29. Então, olha, compreendendo a santificação. 3 verdades reveladas nas Escrituras. Deus é santo, isso aí você já sabe, né? Aí a segunda é que devemos ser santos como Deus é santo. E a terceira, sem santificação, ninguém verá Deus. Isso aqui é tudo que a gente já sabe, está vendo? É só uma relembrança para nós perseverarmos, que a cada dia, irmãos, tem pessoas que elas estão vivendo momentos difíceis. Na vida você já errou muito. Você já errou muito na vida, quando era criança, adolescente. Agora, ninguém parou de viver. Ninguém parou de viver. Quando criança, fez o que não devia, ou quebrou alguma coisa que mamãe falou para não tocar e tocou. Aí foi lá, subiu lá na estante, quebrou alguma coisinha lá e ganhou a surra que era necessária, mas continuou vivendo. Então, alguns ganharam mais surra, outros menos surra, mas continuaram vivendo. Na adolescência, cometemos muitas besteiras. Agora, paramos de viver? Não, continuamos também lutando, erros e acertos, até chegarmos a uma maturidade e aí termos mais acertos do que erro. Na vida cristã, irmãos, não tem desculpa para uma pessoa parar a jornada cristã. Não tem desculpa. Ninguém pense que é fácil para alguém ser cristão. Para todos nós é a mesma proporção de dificuldade. Agora, uns param e outros não. Todos nós cometemos erro. Então, nós vamos continuar. Levanta do erro, leva o castigo que for merecido. Quantos castigos você já teve na escola? Quantos trabalhos de escola? Saiu mais tarde, ficou ajoelhado no milho. Eu fui desse tempo. Aí, então, quer dizer, mas deixei de ir à escola? Não deixei de ir à escola. Então, você precisa viver. Agora, eu queria ficar ajoelhado no milho? Claro que não. Então, agora eu preciso corrigir meus atos para não incorrer nesse castigo. Então, a mesma coisa a vida cristã. Eu sei que você é fraco, falhou agora. Não estou dando assim, um motivo para você ficar igual o relógio pêndulo, não, né? Perdão, pequei. Não, eu estou dizendo que é para você andar, ser de sóbrio, né? A Bíblia diz, ser de sóbrio e vigilante. E sóbrio é para você andar, cabeça erguida, passos firmes, né?
Sóbrio não é aquele que anda medindo a rua, como a gente vai dizendo, né? Que a pessoa está ventando, né? Aí a pessoa está assim, ela está bêbada, né? Assim, está bêbada. Então, bêbado é o estado de uma pessoa que não está sóbria. Aí o sóbrio é aquele que anda bêbado um dia, aí ele pode no outro dia estar sóbrio, não pode? E ele está andando assim, passos firmes, está direitinho. Então, a vida cristã, ela vem cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de limitações que temos. Mas, irmãos, olha para Jesus, olha para um ponto fixo. Quando a Bíblia fala, olha para Jesus, autor e consumador da fé, é o ponto de equilíbrio. Quem já aprendeu a andar de bicicleta, aí qual era a instrução do instrutor? O instrutor que também só sabia, na prática não sabia nem para ele. Ele falava assim, não olha a roda, olha para frente, não é assim? Era para você olhar para o nada, olhar para frente, não olhar para um coleguinha que está zoando, olhar para frente. Aí toda vez que é fato, irmãos. Eu acho que não foi só comigo. Todas as pessoas que aprenderam a andar de bicicleta, a primeira coisa que ele faz quando ele vai pedalar é olhar a roda. É olhar a roda. Não sei porque quer saber se a roda está rodando, deve ser, né? Aí ele olha a roda, é instintivo. Aí o que acontece? Quando ele olha a roda, ele desequilibra. Você só consegue pegar a manha quando você olha num ponto fixo, olhou para o nada. É isso que Jesus ensinou. É isso que a Bíblia ensinou. Olha para Jesus, autor e consumador da fé. Você olhar só para ele, irmãos, tu não tem distração. Não tem. Você consegue vencer. De vez em quando vai ouvir um barulho, vai tentar distrair, mas volta o teu olhar. Agora tem gente que não consegue. Tem gente que ela só vive olhando para trás, só vive olhando para o lado. Aí tem que lembrar de Confúcio. Confúcio não foi cristão. Confúcio foi um chinês, um sábio chinês, né? Aí ele dizia assim, não tenha medo de andar devagar, tenha medo de parar. Mas se tiver que parar, porque dado o momento pode acontecer, pare olhando para frente. Ou seja, nunca olhe para trás. Olha para frente, tá? Porque atrás vem gente. Então, servimos a um Deus santo, 1.1. Deus é santo em sua essência e natureza, a gente já sabe. Somos ademoestados pelo Senhor a sermos participantes da sua santidade, que é o texto de Hebreus capítulo 4, capítulo 12, 4 a 13. E o 12 do capítulo 4, versículo 12, é o texto áureo para nós, né? Seguir a paz com todos, sem a santificação, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, santos como Deus é santo, é 1.2. Olha que dificuldade. Deus é santo e nós devemos ser santos. Claro, alguém tem como ser santo como Deus é santo, literalmente? Não tem, irmãos. Não tem. Né? Por mais que nós tentemos, não tem. A natureza de Deus, ou seja, a essência dele, né? Isso é intrínseco ao Senhor. A santidade é intrínseca ao Senhor. Ou seja, ele não tem como não ser santo. Ele é santo, assim como ele é onipotente, é onisciente e onipresente. Então, a santidade, a justiça, são intrínsecos ao Senhor. Ele não tem sombra, mudança ou sombra de variação, nada disso, não tem como. Agora, como nós fomos criados e nós temos a semente do pecado, porque nós pecamos porque somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. A essência do pecado está em nós. Aí, por essa essência do pecado, eu não tenho como ser santo como Deus. Mas ele, pelo menos, diz assim, olha, sede santo como eu sou santo. É uma forma, uma expressão que o apóstolo Paulo usou e disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Claro, ninguém vai ser igual a ninguém. Ninguém será igual a ninguém. Caráter, irmãos, é uma individualidade moral. Cada um tem o seu. Tem pessoas que são bom caráter, tem pessoas de mau caráter. Então, olha, é uma individualidade moral. Aí, quando eu tenho minha individualidade moral, ninguém vai ser igual a mim. E eu não serei igual a ninguém. Eu serei eu mesmo. Agora, a minha luta, irmãos, é lutar
contra as potestades, contra as astutas ciladas do adversário, para ser como Deus, não em essência de ser o soberano, de ser o mandão, né? Como a gente, se eu fosse Deus. Se você fosse Deus, tem até um filme aí de um comediante aí, né? Ele é Deus por um dia, parece alguma coisa assim, só faz besteira. Então, se eu fosse Deus, olha, se você fosse Deus, tu ia matar muita gente. Não é quem você pensou agora, não, mas ia morrer também, né? Então, olha, não ia ser o primeiro da lista, mas ia morrer também. Então, mas muita gente nós íamos fazer besteira. Então, não é ser como Deus. É simplesmente você amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. E é chamado o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Olha só, detestar o que Deus detesta. Aí, nesse temor a Deus, nesse processo de santificação, a gente vai ficando parecido com Ele. Não fica idêntico. Mas um filho, pelo comportamento, às vezes não tanto pela aparência, mas pelo comportamento, fica parecido com o pai. Aí alguém fala assim, pô, é o pai escritinho, né? O pai escritinho, o cara é todo pai, porque é o comportamento, o jeito, a calmaria, a forma de falar, a forma de tratar pessoas. Então, às vezes, a aparência não, talvez não seja muito parecido. E para a gente o importante não é a aparência, mas é quando as pessoas olharem para nós, aí verem Cristo em nós. Quer dizer, a forma como nós tratamos em questão da santificação. Por que os crentes foram apelidados, e nós carregamos esse apelido até o dia de hoje, de cristão? Por quê? Ainda vem, às vezes, alguém fala assim, o crente não pode ter apelido, não pode colocar apelido. Se for um apelido pejorativo, não pode não, mas, poxa, um apelido é tão legal, né, cara? Eu gosto de não é uma referência, né? Pô, não, você não, né? Mas, pô, é o careca ali, não sei o quê. Careca foi só porque uma lembrança, né? Aí, apelido é legal, gente. Aí, é cabeçuda e tal. Aí, pô, cabeça. Aí, então, aí o que acontece? Agora, aí o crente foi apelidado. O crente foi apelidado. Ele foi apelidado de cristão, que na verdade... É terrível, cara. Então, ficar revelando, entregando os mistérios. Aí o crente, ele foi apelidado de cristão. Na verdade, por que foi chamado de cristão? Eles estavam agindo tão bem em relação à santificação que foram chamados como se fosse a expressão, quer dizer, pequenos Cristo. Quer dizer, Cristo era visto neles. Não era o Cristo que estava ali, mas como se fossem pequenos Cristo. Isso quer dizer cristão. Aí, quer dizer, foi um apelido, na verdade. E hoje a gente tem esse apelido e você fala, eu sou cristão. Ainda tem uns que, quando alguém fala, você é crente, ainda é ignorante. Aí ele fala, crente até o diabo sou cristão. Oh, meu Deus do céu. E aí, quer dizer, não lê a Bíblia, né? Que Jesus, quando chamou Tomé na conversa, falou assim, seja crente, seja crente. Quer dizer, aí valeu para Tomé, não vale para você, né? Aí, não, sou cristão. Cristão é um apelido, né, que nós tivemos. Foi pejorativo para eles, tá? Pejorativo, o cristão. Igual quando éramos chamados de Bíblia, lembra? Os mais antigos aí, né? Era chamado, vai o Bíblia ali, ó, Bíblia. Era em sentido pejorativo, né? Mas a gente amava ser apelidado dessa forma. Por quê? Porque você estava mostrando, quer dizer, assim, espontaneamente, que você estava parecido com Cristo, estava diferenciado. Então, olha, e sem santificação, sem ver a Deus. 1.3, né? Como já falamos. Por ser santo, Deus chama seus filhos a também serem santos, não se deixando corromper pelos valores deste mundo. Aí ele cita aqui 1 João capítulo 2, 15 a 17, hoje nós não temos lá o Daniel, que ele está na sala de aula, aí não temos também para ele colocar os versículos, né? Mas é aquele texto que diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o que ama o mundo, irmãos, o amor do Pai não está nele.
Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Não andeis sob concupiscência da carne, a soberba da vida, nada disso. Porque, irmãos, a maldade, o desejo carnal, gera uma maldade no coração da pessoa. Aí, como eu disse, aí associa muitos outros pecados. É claro, a fraqueza de alguns é a barra de saia, a fraqueza de outros já é a barra de ouro, a fraqueza de hoje é o barra shopping. Então, quer dizer, aí tem pessoas que eles têm uma fraqueza, uma inclinação para aquele mal, mas você não pode viver sob a influência do mal. É por isso que muitas pessoas gananciosas, muitas pessoas soberbas, a soberba tomou conta, irmão, de muitos púlpitos de igreja. A soberba tomou conta. Isso aí eu falo sem medo de errar, não estou malhando pastores e líderes, não. Mas a soberba tomou conta. Tem pastores que são soberbos, são arrogantes. Eles não falam com ninguém. Eles não falam. A ponto de um dia eu estar lá trabalhando, aí atendendo uma pessoa, aí normalmente, aí alguém, sempre tem alguém que, e é comum, né? As pessoas chegarem, pastor, não sei o quê, todo mundo me chama de pastor, embora não precisasse, mas é assim que é o tratamento. Então, aí me chama, aí a pessoa falou assim, o senhor é pastor? Sou. Tem muito tempo? Falei, tem bastante tempo. Só numa igreja eu estou há 30 anos, né? Aí a pessoa falou assim, meu Deus, mas é tão simples. Eu falei, mas o pastor tinha que ser diferente? Eu não entendi agora. Quer dizer, olha como ficou a configuração, que a ideia que se passa é que o pastor, ele é o Deus, é um semideus, é um JJ, Jesus Júnior. Não, irmãos, que isso? Pastor é uma pessoa como qualquer outra pessoa, que teve a mesma proporção de sangue na cruz do Calvário derramado sobre a vida dele. Então, não é igual, não é diferente de ninguém, não. Ele é tratado, segundo a Bíblia, aquele que traz ensinamento, que ensina, que cuida de você, deve ser honrado. Isso a Bíblia diz, tá? Deve ser honrado. Mas o honrado é respeitado. Respeitado não é venerado, por favor, irmãos. Não é venerado, adorado. Aí, salve, salve, chegou ele, agora nós estamos salvos. Negativo, irmão. Negativo. Nós temos as mesmas falhas, as mesmas dificuldades. Olha a simplicidade do apóstolo Paulo em falar, irmãos, orem por mim, me ajudem em oração. Porque ele era fraco. Lembra quando ele falou? Ele falou que quando eu penso que sou forte, o bem que eu quero fazer, não faço, o mal está sempre presente. Ele sabia das limitações. Aí vem o apóstolo João, escreve, eu, João, irmão de vocês. Vem o Pedro, eu, presbítero Pedro. E não tem ninguém maior do que esses camaradas, assim, vamos dizer assim, que tenha dado a vida igual a eles deu. Não tem, eu não estou vendo ninguém igual a eles aqui que se dedicaram 100% pela causa do Senhor, a ponto de se entregarem à morte todo dia. Agora, irmãos, a simplicidade. Então, pecado da soberba, da ganância, irmãos, é antigo, tá? Não é novo, não, é antigo, mas existe. Então, temos que tomar cuidado. Sem santificação, sem ver Deus. Não tem como ver. Aí a pessoa, às vezes, pensa que verá Deus e não verá Deus. Pode nadar e morrer na praia, porque da porta do céu há caminho para o inferno. Então, olha, santificação, uma nova maneira de viver. É isso que ela significa para nós. Está aí na parte 2 da lição, página 43. O cristão deve morrer para o pecado e viver para Deus. Gálatas 6,14. Morrer para o pecado e viver para Deus. Romanos capítulo 6. Se você ler Romanos capítulo 6, irmãos, não é cobrir o velho homem, não, é matar o velho homem, principalmente 6,6, né? É crucificar o velho homem todos os dias, é levá-lo à cruz. Ele não é fácil de morrer, não, sabe? Você tem que dar dosagem certa. Lembra que eu falei aqui de antibiótico, como o médico trata o vírus, né? A bactéria? Aí, quer dizer, ele não mata, não tem como o remédio matá-la.
Aí vai adormecendo, vai, joga lá, adormeceu. Aí quando ela vai se levantando, vem outra carga de remédio, nocauteia de novo. Aí vem outra, nocauteia de novo. Até que ela não tem mais força para levantar. Pecado, o velho homem, segundo Paulo, é assim que funciona. Antibiótico, é a palavra de Deus, é a cruz do Calvário. Leva ele para a cruz, leva ele para a cruz, leva ele para a cruz, todo dia, até que ele não tenha mais força para se levantar. Não tenha mais força para se levantar. Mas todo dia. Aí sepulta ele, enterra, aí você vai e faz do velho homem, o que você faz? Faz um lençol, aí coloca ele assim para ninguém ver, aí está coberto. Aí você fica com aquela cara de crente, pinta de crente, roupa de crente, voz de crente, hino de crente, mas na hora que alguém pisa no seu pé, o lençol sai do velho homem. Eu sou crente, mas também sou homem. Pô, tem um montão de crente agora que está na luta de capoeira, de jiu-jitsu, eu não sei porquê, irmão. Antigamente, quando se convertia, se você tivesse lá, eu lembro do Davi, nosso irmão, ele, quando ele voltou para Jesus, que ele foi criar no Evangelho, mas quando ele se decidiu, vamos falar assim, voltou não, se decidiu a Cristo, que ele não era batizado ainda, aí se decidiu, aí ele largou a academia, era o Gessé, né, lá na Quibucã, ali em cima era em cima do Unibanco do Itaú, né? Aí, então, era do lado, né, então, na Quibucã, aí ele largou tudo para lá, já tinha faixa não sei o que lá de taekwondo, largou tudo para lá. Hoje o crente se converte, aí passa assim do púlpito da igreja, aí atrás tem uma quadra, tem lá. Eu fui fazer o capede numa igreja, aí quando a gente passava tinha que pedir licença, porque os camaradas estavam tudo treinando judô dentro da igreja. Meu Deus do céu, daqui a pouco eu ganho uma banda aqui desses camaradas aqui, né? Quer dizer, não tem, irmãos, não existe isso. Você precisa tomar cuidado com a sua vida. Tem coisas que parecem simples, aí você fala, mas antigamente as pessoas não compreendiam. O zelo era maior. E aqui, olha, aí você enterra, esconde o velho homem. Ou então enterra o tatu vivo. Tatu foi condenado à morte. Macaco era amigo do tatu. E todo mundo, não, vai enterrar o tatu, vai matar o tatu, na fábula de Monteiro Lobato. Né? Aí, então, o macaco se prontificou para ser o advogado o juiz não, para ser o promotor. Aí, né, advogado de acusação, né? E vai lá e tal. O macaco fez um discurso, convenceu o júri a sentenciar, já que ele realmente já foi comprovado, eu quero o pior de todas as mortes, vamos enterrá-lo vivo. Mas a forma como ele estava falando, as pessoas nem lembraram que o tatu vive embaixo da terra, porque ele foi muito eloquente, igual certos políticos que falam, que você fala, esse é o homem que eu vou votar nele. Meu Deus do céu, é 2, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, ele ganha 20 vezes, Antônio. E ele consegue dar o mesmo discurso, né? Aí, quer dizer, aí o macaco influenciou tão bem assim, o seu discurso foi tão cativante, que aí todo mundo aplaudiu, tal, vamos enterrar. Aí foi levar o tatu e enterraram vivo. Até hoje vivo. É assim que a gente às vezes faz com o velho homem. Não, vou enterrar esse velho homem. Aí não mata, tem que matar, irmãos. Não adianta enterrá-lo vivo. Se você enterrá-lo vivo, amanhã ele aflora novamente. E faz a mesma coisa. Então, olha, santificação é uma nova maneira de viver. Né? Os discípulos de Cristo são chamados à santificação. Pedro nos exorta a romper com a vida carnal. 1 Pedro 4:3, perdão. Romper com a vida carnal, irmãos, largar o pecado. Rompe com a vida carnal. Eu sei que desejos da carne são difíceis, vícios são difíceis e desejos carnais são vícios também, maus hábitos, que você tem que largar. A forma é você trocar de hábito. A fórmula melhor é trocar de hábito. Quais são os seus hábitos? Se o teu hábito é mau, muda de hábito, irmãos. Muda de hábito. Muda o teu hábito. Antigamente eu ia para o botequim, agora eu vou para a igreja. Bom, mudou de hábito, pronto. Aí li o que não era inconveniente, agora eu leio a Bíblia. Aí assim tu vai. Vai mudando gradativamente. A santificação é um processo. Você não vai ser
mudado assim radicalmente. Tem muitos que Deus transforma assim, sabe? Dá uma reformulada muito boa, né? Muito boa assim. Sabe aquela guaribada boa mesmo? Mas às vezes é só guaribada. Às vezes é só guaribada. Você às vezes vai comprar um carro velho aí, carro usado, aí o camarada lá, expert no negócio, aí ele pega, tira lá aqueles podrinhos, dá-lhe um jato de tinta, dá um polimento, o carro... Pô, já viu que os carros ficam bonitos, cara? Carro velho, aí tu vê. Aí tá lá o ano 98, o carro está, meu Deus, está inteirinho. Depois tu compra, é só problema, começa a sair tudo de cascar. Por quê? Porque ele só maquiou aquilo ali. Então, na verdade, o carro, para ele ser legal mesmo, ele tem que ter o quê? Uma manutenção regular. Manutenção regular. Apareceu um probleminha, fez aquilo ali. Aí sim, tu pode dar a referência, ó, pode pegar aquele carro ali que o camarada, ó, é cuidadoso, não é assim que a pessoa fala? É cuidadoso. Então, ele faz a manutenção, o carro dele está sempre regular. Agora, tem carro que é só maquiado, irmãos. Só maquiado. Etapa no conta-giro lá e tal. Então, aí você pensa que está comprando uma coisa boa. E a vida cristã, tem muitas vidas cristãs aí que é maquiagem, irmãos. De vez em quando você ouve Deus revelando e mandando a profecia, é tempo de eu tirar as máscaras. E quando Deus fala isso, irmão, e já aconteceu aqui nessa igreja, não foi, Ana? Já aconteceu. Vida maquiada. Aí um dia eu vim orando, irmão, sofri 10 anos. Mas aí um dia o senhor falou, usou uma pessoa e falou assim, olha, chegou o tempo de eu arrancar a máscara. Também foi assim, ó, pá. A máscara caiu, irmãos. A máscara caiu. Aí a igreja aliviou-se. Então, olha, porque vida cristã, irmãos, com máscara, é Judas. Quem aqui ia dizer que Judas ia trair e vender Jesus por 30 moedas de prata? Judas era um homem de confiança, era o tesoureiro da turma ali. Judas era uma pessoa que, quando Jesus mandou os seus discípulos para pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar os oprimidos, ele estava lá também. Ele estava lá. De 2 em 2, lá estava Judas. Com quem ele foi, não sei. Mas lá estava Judas, ficou na aba de alguém. Com a cara de crente, irmãos, pinta de crente. Agora, no momento certo, a máscara caiu ou não? Caiu. Porque, irmãos, o ímpio, segundo o Salmo 1, não subsistirá na congregação dos justos. Agora, enquanto ele está ali, ele fica igualzinho um crente. Igualzinho, às vezes engana mesmo, né? É o chamado falso profeta. Pode estar pregando, pode estar ensinando, pastoreando a igreja, mas um dia a máscara cai. Um dia a máscara cai. Há de ser revelado. Um dia a chuva vai pegar, essa chuva forte, vai pegar, no auge, sem guarda-chuva, sem marquise, e a maquiagem vai sair. O cabelo vai espanar de novo, então tu vai ver. É a mulher, o terror das mulheres, né? Terror das mulheres. Tá lá tudo certinho, de repente, sem marquise, sem nada. Aí vem aquela chuva, ó, cabelo estragou, a maquiagem saiu. É isso aí que Deus faz com um crente falso. Chega uma hora que ele fica realmente despido, literalmente. Aí todos veem, assim como Satanás, que a palavra de Deus diz que em relação à cruz do Calvário, sacrifício de Jesus, o apóstolo Paulo se expressou dizendo que Deus o despiu, quer dizer, porque ali ficou revelado que ele não era quem ele dizia ser, que ali o Calvário, Jesus consumou toda a salvação e acabou. Não tem para ninguém, ele é o Salvador. Então, olha, a santificação e o relacionamento com Deus, que é 2.2. Irmãos, a santidade nos leva a ter mais intimidade com Deus. Estamos vivendo em dias muito complexos. Satanás não quer perder o controle sobre os seres humanos e tem atacado e influenciado as mentes, utilizando métodos sutis para dominá-las, né? Aí somente aqueles que procuram viver em santificação verão o Senhor. Já falamos sobre isso. E aumentando a comunhão com Deus, né? 2.3. A comunhão com Deus é mantida pelo afastamento do pecado. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lembra que a gente sempre usa esses textos. Então,
Aí foi até citado aqui, ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. A santificação nos aproxima de Deus, o pecado nos afasta de Deus. Agora, parte 3 da nossa lição, aí o comentarista, ele então vem falar sobre a constante santificação. Sempre lembrando, irmãos, que se é um processo, tem que ser contínuo, tá? Tem que ser contínuo, não pode parar no caminho. Tem coisas que você pode parar, é processo limitado, e tem coisas que você não pode parar, né? Tem tratamento aí, por exemplo, médico, a pessoa não pode parar. Se ela parar, ela tem um problema, vamos dizer assim, psicológico, psicossomático, não sei. Aí toma aqueles remédios de tarja preta, aí se ela der uma parada, meu irmão, tu logo percebe. Aí a pessoa fala, a pessoa não tomou o remedinho hoje não. Não é assim que a gente fala? Está agitado, que começa a ficar agitado, então começa a querer quebrar coisa. Aí, quer dizer, por quê? O remédio dá uma freadinha, né? O remédio dá uma freada, ele não cura, mas ele freia. O caso da pressão alta, né? Quem tem pressão alta, aí tem que tomar o remédio todo dia, naquele horário, né? Porque se ele não tomar a pressão, meu irmão, vai embora, né? Então, o que acontece? Tem tratamento que ele é contínuo, é a longo prazo. Aí você tem que tratar. Aí, se você não tratar por relaxamento, não quero tratar, não tem dinheiro, não quer, enfim, não quer tratar, você vai morrer, mano. E se não morrer, vai ficar perturbando os outros. Porque vai ficar doente, vai ficar toda hora estressado, vai ficar, se a pressão subir, toda hora lá na UPA, né? Toda hora na UPA, aí toda hora alguém levando. Então, toma teu remedinho direitinho para não dar trabalho a ninguém, né? Toma direitinho, vai ter tratamento. Então, olha, aqui ele diz que a santificação é constante, irmãos, constante. Não dê trabalho, irmãos. Eu falei que todo mundo é falho na igreja, todo mundo é falho. Mas tem pessoas que têm a ficha limpa na igreja. Tem ou não tem? Eu nunca tive uma anotação na minha ficha. Nunca tive uma anotação na minha ficha. Minha ficha é limpa, né? Desde que eu me batizei, em 1980. Agora, irmãos, olha, tem pessoas que a ficha, irmãos, a gente anexava duas, tem casas e casas, né? Mas tem casos aí de pessoas até que já morreram, que tu vai lá dentro, tem 4 fichas, 5 fichas. E é tanta anotação, aí tu ia anotando, e vai uma grampeando na outra. O processo é assim. O processo é assim, já é fichado, velho, já é fichado. Se for no sistema, procurado, isso aí tá tudo enrolado. Então, mas tem pessoas que andam certinho. Agora, todo mundo tem problema? Todo mundo tem dificuldade? Tem. Só que uns irmãos lutam mesmo, com garras e dentes e unhas, né, quando a gente fala, luta contra as astutas ciladas do diabo. Luta para não pecar contra Deus. E tem outros que se deixam levar. Eles vão na crista da onda. Aí eles pecam mesmo, não quer saber não. Sabe? Quer uma vida de facilidade e no final ele quer a entrada no portal eterno. E ainda está arriscado de exigir que o senhor estenda um tapete lá para ele, né? Um tapete vermelho. Então, olha, não é assim que funciona no reino de Deus. A santificação é constante, irmãos. Todo dia eu tenho que dizer não ao pecado. Todo dia você tem que lembrar que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te livra, Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Todo dia você tem que lembrar, como já foi dito aqui, Ele não cochila, o Senhor não cochila, não dorme. Agora você precisa estar vigilante, precisa abrir os olhos, né? Porque Satanás, ele também não dorme. Deus não dorme, nem cochila, Satanás também não. Ele está sempre atento, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Se der bobeira, ele vai te dar uma rasteira, tá? Então, olha, a palavra e a vida de santidade, que a palavra de Deus é um verdadeiro manancial para a santificação. Aliás, no processo da santificação, que nós falamos que é a segunda característica, né? Da santificação, João capítulo 17, versículo 17, Jesus está orando, aí fala assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que é o meio de santificação? É essa palavra. Aí o que eu estou te falando, ela é contínua? Se ela é contínua, o tratamento é contínuo,
Eu tenho que ler a palavra todo dia. Você tem que ter a palavra todo dia. Não é não vou ficar bitolado, vou ficar fanático. Negativo. Fanático, eu já disse aqui, é aquela pessoa que ela perde os seus objetivos, né? Ela perde seus objetivos de vida. Agora você tem um objetivo. Então ela redobra os seus esforços porque perdeu o objetivo de vida. Agora você tem um objetivo que é santificar-se, é estar melhor, é servir melhor ao Senhor. Então a palavra não vai te deixar doido, não. Não vai te deixar doido. E se ela te deixar doido, vai ser como Paulo falou, louco por amor a Cristo. Então, não vai ter prejuízo na sua vida. E aqui, a parte 3.2, na página 44, o Espírito Santo nos santifica. Então, ele nos ajuda, tá? Ele atua no processo de santificação, nos ajudando contra o pecado e a fazer a vontade de Deus. Ele não tem como tomar decisão por nós, não tem. Mas ele atua nos ajudando. Olha, não é por aí, não. Não vai, não, não entra, não. Sabe aquele conselheiro que não pode, às vezes, fazer nada, mas está te dando uma força? Não tem um orientador pedagógico? Ele não pode fazer. O orientador pedagógico é obrigado, né? Toda escola tem que ter orientador pedagógico. Agora, o orientador pedagógico não pode pegar o aluno e fazer pelo aluno. Ele não pode, mas ele não pode orientar. Vai por aqui, vai por esse caminho, vai para lá. Então, o Espírito Santo é o nosso orientador. Ele é o nosso orientador. Ele veio com essa função. É um trabalho que ele faz com prazer. Agora, ele não pode fazer por nós. Quem dera, todo aluno, vamos dizer assim, queria que o professor fizesse por ele. Mas não é por aí. O professor orienta, o orientador orienta. Agora, a pessoa vai fazendo com seu esforço. Então, o Espírito Santo nos santifica, ele nos dá orientação, tá? E ele disse, aí Paulo falou aos Romanos, capítulo 8, 16, irmãos, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quer dizer, então ele testifica, ele está conosco. Agora, para terminar, 3.3, na página 45, aí santificados pelo sangue de Jesus. Então, isso aqui, na verdade, o que acontece nessa situação de constante santificação? Eu falei que é um processo, então o tratamento é contínuo, tem que ser um tratamento sério, nada daquele tratamento de, já estou melhor. Tem gente que tira o gesso em casa, não tira? Ele tem um tempo que o médico colocou para tirar o gesso, até eu já tirei gesso em casa, mas eu era garoto, né? Mas lá em casa parece que ninguém tinha paciência para esperar. Aí o corretão foi lá e meteu a serra, e arrancou o gesso. Graças a Deus não ficou sequela e não ficou braço doendo, nem coluna, nem nada, né? Mas podia ter ficado, não podia? Não ter calcificado no tempo certo. Aí, se existe um tempo para cura, temos que respeitar o tempo para cura, mas tem gente que não respeita. Então, olha, constante a santificação. Aí ele, então, dá esses pontos aqui que nós falamos, que, na verdade, são os agentes ou as ferramentas que nós temos em nosso favor nesse processo, irmãos, que é a palavra de Deus, que se você se ocupar com a palavra de Deus, você já terá um percentual muito elevado de santificação na sua vida. E a palavra de Deus, ela confronta nossas vidas, ela confronta nosso pecado. Não é aquela palavra que você tira na caixinha de promessa, não. Aquela palavra ali já está batizada. Já está batizada. Tu tira lá, aí tu está cheio de erro, cheio de adultério, cheio de treta aí fora, aí a palavra sai, vai nessa tua força, varão valoroso, Senhor é contigo. Olha, não, é aquela palavra, irmãos, que quando você está meio assim, zonzo, né, igual aquele pregador que não se prepara para pregar, aí quando ele foi abrir a palavra, irmão, vamos ler aqui a palavra, aí abriu a Bíblia assim, aí meteu o dedão e falou assim, aí leu lá, e Judas foi e se enforcou. Aí ele pensou assim, o que eu vou pregar sobre isso? Ele não tinha mensagem, ele queria sair um texto, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Aí, irmãos, vamos orar. Aí os irmãos levantaram para orar, aí ele foi, pulou umas páginas assim, meteu o dedão, está lá, vai tu e faz o mesmo. Que era o mínimo, irmão, que o Espírito Santo queria dele, para ele se enforcar também. Então, olha, não é assim que funciona, não. Você tem que se prontificar, não é pela caixinha de promessa, não, é ler a palavra.
E quando ela falar assim, ó, você é um miserável, você é um pecador, você está vacilando, estou por aqui contigo, que Deus fala, né? Pela palavra, estou por aqui contigo. Aí você fala, ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Não é falar, ah, se aquele irmão tivesse aqui para ouvir essa palavra. Não, aí é o mistério da pá e da enxada, né? Ah, o mistério da pá e da enxada. Eu falo aqui uma palavra boa, uma palavra aí de você vai ter vitória, que é aquela coisa toda, né? Que Deus vai te dar ano de 2026, irmão, ninguém vai te segurar. Ninguém vai te segurar. Aí você pega com a enxada e fala, essa é para mim. Aí quando eu falo assim, agora você tem que se converter, está cheio de pecado nas costas, você pega com a paz e joga para trás, quem pegar, pegou. Não, não é assim que funciona, não. Com Deus, irmão, a gente tem que receber a palavra, boa ou difícil, mas não tem. Boa ou difícil, fácil ou difícil, né? Aí receber aquela palavra doce ou amarga e falar, meu Deus, hoje ele me pegou na curva. É reconhecer o pecado, irmão. Nós somos falhos, irmão. Eu preciso levar umas lambadas. Agora, enquanto estiver só levando as lapadas, tá bom. Pior quando você tiver com um pecado que o Senhor não atura mais, aí te deu uma banda de frente e quebrar teus dentes. Aí ficou ruim. Aí já deu ruim mesmo para tu. Agora, quando ele está só dando lapada nas costas, tá bom, irmãos. O Senhor está aceitando porque Ele ama. É rápido mesmo, porque ó, eu ia parar agora. Ó, a culpa é do irmão Rogério. Vai. Aí. Com medo de passar vergonha. É. É que eu não tenho mais tempo de contar uma história. Não ia contar. Ia contar uma história do camarada que comprou uma cerveja gelada, velho. Mas é isso aí. Aí mudou o hábito, Deus honrou. Então é por aí mesmo, tá? Então, confronta, tá? A palavra de Deus confronta. Tem que confrontar, irmão, nossas vidas, tá? Para encerrar, então, a palavra diz assim, irmãos, então é pelo sangue, tá? Irmãos, o sangue nos purifica. Você já tem um percentual de vantagem que a palavra de Deus que o sangue, diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Então, a conclusão ele diz assim, ó, o Senhor que nos amou e proveu o necessário à nossa salvação é o mesmo que exige prover o necessário para um viver santo por parte de quem nasceu de novo. Quer dizer, se Ele nos salvou, Ele também nos dá a ferramenta, a condição de nós vivermos essa nova vida. E o processo de santificação, guiado pelo Espírito Santo, envolve dedicação, arrependimento e dependência da graça de Deus, uma vez que não é opcional, mas essencial para vermos o Senhor. Amém? Então fica com essa palavra. O que eu não completei hoje, vá domingo de manhã na Igreja Matriz, 9 horas da manhã, de 9 às 10, terá a palavra do Senhor. Aí você então ouvirá lá essa mensagem, tá? Domingo é batismo, então nós não temos candidatos, não temos, tá? Mas os irmãos, lembrando que às 17h30 oração, 18 horas, nosso culto de adoração ao Senhor e a Santa Ceia, tá bom? Não se preocupem, porque nós vamos minimizar algumas atribuições do culto de domingo para terminarmos o culto no mesmo horário, às 20 horas, tá bom? Vamos fazer o culto à Santa Ceia nesse período de 18 às 20 horas. Então, meus irmãos, fique de pé, vamos orar. Você que quer receber oração, vem aqui à frente. Vem aqui à frente receber oração. E não esqueçam, guarda a palavra do Senhor no coração. Dê graças a Deus por esta boa palavra. Aí na próxima semana, a aula será também na sexta-feira, porque será o dia da Santa Ceia na Matriz. Tá? Será na sexta-feira. E domingo, irmãos, o evangelista Antônio está lembrando, se você lembrar, puder, desejar, estiver no seu coração, aí você pode trazer o alimento não perecível, que é para a campanha do quilo, né? Para aqueles que estão por um pouco de tempo menos favorecidos. Tá? Estão, às vezes, desempregados, passando por algumas